Olá, eu sou o professor Bruno Viana e a gente vai dar continuidade aos exercícios de unidade de medida de volume. Bem, vamos para aquele nosso esquema. Dá uma lida nessa questão, aperta o pause, tenta resolver e já já a gente vem com a solução. Se não for do seu interesse, é só deixar o vídeo correr. Bem, vamos lá. Essa primeira questão foi retirada do concurso do Colégio Militar daqui do Rio de Janeiro para quem ia ingressar no 6º ano e essa prova ocorreu em 2005. Bem, vamos ler. Para lavar seu carro, Marcelo retirou água de um reservatório em forma de paralelepípedo, que estava completamente cheio, utilizando um balde cuja capacidade é de 10 litros, que sempre saía completamente cheio. A figura abaixo apresenta as dimensões do reservatório onde Marcelo retirou a água. Então está aqui a representação do reservatório que o Marcelo estava retirando a água com um balde, e esse balde tinha a capacidade máxima de 10 litros. Bem, vamos lá, vamos ao comando. Após lavar o carro, Marcelo verificou que o nível de água no reservatório diminuiu o equivalente a 1,2 centímetros. O número de baldes que foram utilizados é... Bem, vamos analisar a questão. Então, ele disse que tem esse reservatório, ele estava completamente cheio de água, essa informação é desnecessária, né? E o Marcelo, para lavar o carro dele, ele pegava o balde, enchia o balde totalmente, ou seja, ele retirava desse reservatório uma quantidade exata de 10 litros de água e usava para lavar o carro. Bem, então o que ele percebeu? Ele percebeu que depois que ele terminou de lavar o carro, o nível de água desceu 1,2 centímetros, tá? Então, o nível de água desceu 1,2 centímetros. Então, estava completamente cheio e desceu 1,2 centímetros. Não confundir esse 1,2 centímetros com esse 1,2 aqui, que é metro, tá? Bem, aí ele pergunta o número de baldes que foram utilizados. Olha, para eu descobrir o número de baldes que foram utilizados, eu vou ter que ver quantos 10 litros tem aqui dentro. Aqui dentro, que eu digo, dessa região amarela. Porque foi dessa região amarela que saiu aqui, né, a quantidade de água. Essa quantidade de água foi a que saiu. E foi essa quantidade de água que ele usou para lavar o carro. Bem, então eu preciso achar o volume dessa região. Bem, eu vou passar tudo para centímetro cúbico. Posso trabalhar com decímetro? Tanto faz. Tá bom, vamos decímetro cúbico. Achar em decímetro cúbico eu tenho que passar tudo para decímetro. Bem, 5 metros aqui eu tenho 50 decímetros. 3 metros eu tenho 30 decímetros. E 1,2 centímetros eu vou ter 0,12 decímetros. Bem, então o volume de água utilizado vai ser 50 decímetros vezes 30 decímetros vezes 0,12 decímetros. Aí eu vou estar achando quantos decímetros cúbicos de água ele usou para, né, lavar o carro. Bem, então vamos lá. 50 vezes 30, 1.500. 1.500 vezes 0,12 é a mesma coisa que 15 vezes 12, que dá 180 decímetros cúbicos. Poxa, mas 180 decímetros cúbicos equivale a 180 litros. E eu sei que a capacidade de cada balde era de 10 litros. E toda vez que ele usava o balde saía sempre cheio. Ou seja, todas as vezes que ele retirou a água desse recipiente, ele tomou desse recipiente 10 litros. Então, se eu divido isso por 10, eu percebo que ele utilizou 18 baldes. Então, foram 18 baldes de água, gabarito letra A. Ok? Espero que você tenha acertado. Vamos para a próxima? Continuaremos naquele mesmo esquema. Dá uma lida nessa segunda questão, aperta a pausa, tenta fazer, depois a gente volta com a solução. Se não for do seu interesse, é só deixar o vídeo correr. Bem, vamos lá. Outra questão da prova de acesso ao 6º ano do Colégio Militar aqui do Rio de Janeiro, só que agora o ano é de 2004. Né?
Vamos ler a questão. 8 cubos de gelo, todos perfeitos e com o mesmo volume, foram colocados dentro de um recipiente de vidro em forma de paralelepípedo retângulo. Bem, tá. Um recipiente de vidro em forma de paralelepípedo retângulo. Tá. Então eu joguei aqui 8 cubos de gelo. 8 cubinhos de gelo eu joguei aqui dentro. Tá. Que se encontrava vazio. Então o recipiente estava vazio, eu fui e taquei 8 cubinhos de gelo aí dentro. Quando os cubos estavam totalmente derretidos, ou seja, todos eles no estado líquido, observou-se que a água contida no recipiente atingia 1/5 de sua altura interna. Então, estava vazio, o gelo derreteu, foi para o estado líquido, e o que foi ocupado, se eu chamar a altura aqui de H, vai ser 1/5 da altura. Ok? Sabe-se que o recipiente tem capacidade para 2 litros, então aqui todo cabem 2 litros de água. Podemos afirmar que o volume de cada cubo de gelo é... Bem, olha só, ele trabalha, as opções todas ele está usando em centímetro cúbico. Se 1 decímetro cúbico tem 1 litro, a gente já viu, né, quando a gente estudou as conversões, que 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. E aqui eu tenho 2 litros, ou seja, 2.000 mililitros. Então a capacidade do tanque é de 2.000 ml, que equivale a 2 litros, ou seja, 2.000 centímetros cúbicos. Qual é a vantagem de fazer essa conversão logo no início? A vantagem é que quando eu for descobrir o volume de cada cubo, eu já vou achar em centímetro cúbico. Tá, mas e daí, Bruno? Eu não sei as dimensões desse recipiente, ele não me informou as dimensões desse recipiente. Tá bom. Comprimento, vou chamar aqui de comprimento, vou chamar aqui de largura, esse comp e esse larg, a medida do comprimento é a medida da largura. Né? Eu sei, então, que o volume desse cara todo, do recipiente todo, é o comprimento vezes a largura vezes a altura. Isso é igual a 2.000 centímetros cúbicos. Mas o que eu usei, né, a quantidade de cubinhos de gelo, na realidade, só deram formato a esse outro paralelepípedo aqui, que foi gerado pela quantidade de água dos 8 cubinhos quando derreteram. E qual é o volume dessa região de água aqui? O comprimento é o mesmo, a largura é a mesma, só que a altura é 1/5 da altura do cubo. Então, o volume dos cubos de gelo, né? Na realidade, o volume dos 8 cubos de gelo é comprimento vezes a largura vezes a altura dividido por 5. Então, o volume dos 8 cubos vai ser igual a 1/5 de comprimento vezes largura vezes altura. E eu sei que comprimento vezes largura vezes altura é o volume do recipiente total, que é igual a 2.000 centímetros cúbicos. Então, o volume de 8 cubos é igual a 1/5 de 2.000. 20 dividido por 5 dá 4. Então, o volume de 8 cubos é igual a 400 centímetros cúbicos. Mas a pergunta não foi qual é o volume dos 8 cubos. A pergunta é, podemos afirmar que o volume de cada cubo... Ora, se o volume de 8 cubos é 400, o volume de 1 cubo é só você pegar 400 centímetros cúbicos e dividir por 8. Dá 50. Então, o volume de 1 cubinho de gelo
que foi colocado no recipiente no início, antes de derreter, é de 50 centímetros cúbicos. 50 centímetros cúbicos. Letra A. Bem, espero que você tenha acertado. Obrigado pela atenção. Até a próxima.